Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, eu prometi pra vocês trazer análise do Kyo. Eu tinha intenção de esperar ele chegar no global até pra ver se as habilidades seriam as mesmas coisas, se o texto, se as descrições das habilidades seriam as mesmas coisas. No entanto, ele ainda não chegou hoje, ele ainda não está disponível, né, pra gente ver as habilidades dele lá na enciclopédia, né, do jogo, né, na parte dos personagens. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui no servidor do CIA mesmo, beleza? Antes de estar começando, não esquece, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba e motiva pra trazer esse tipo de conteúdo pra você. Então dá essa força aí. Rapaziada, é o seguinte, vamos dar uma olhada no que esse personagem faz? Bom, deixa eu entrar lá na página dele. Caçar ele aqui agora, galera. Pronto. Galera, Kyo, ele é um personagem Spec Ops, tá? Ou seja, ele é um personagem suporte. Sim, pasme, ele é um personagem suporte. Só que ele é um personagem suporte que causa muito dano, beleza? Vou mostrar pra vocês as habilidades dele, vocês vão entender. Ele é um personagem também que ele é muito dependente de ultimate, tá? Assim, pra tirar o melhor possível dele, você teria pelo menos causar 3 ultimates ali, mas vocês vão entender. Vamos lá. A primeira habilidade dele, que é essa Shikikai, né? Ela é dividida em 3 partes, tá? A primeira é o 75 Shikikai, que ele pula pra frente e chuta. Então é esse chute aqui, ó. Viram só? O chute é a primeira ativação, tá? Causa 80% de dano no inimigo 2 vezes e ganha a segunda parte da habilidade. A segunda parte da habilidade é o Aragami. Então ele lança ali 2 socos, tá? E esses socos ele causa 60% do ataque, fechou? Essa habilidade ela tem uma terceira ativação. Até mostrei isso para vocês no vídeo lá, quando ele estava chegando, né? Eu expliquei para vocês. A terceira ativação é essa que ele se joga no ar, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui não tá mostrando a skill, mas daqui a pouco eu mostro. Ele se joga no ar, né? Ele dá tipo um Shoryuken, né? Bom, o Kyo, ele, nessa terceira habilidade dele, ele vai pro ar, né? Ele faz um giro pro ar. E basicamente ele causa 40% do ataque dele em vários inimigos, né? Ou seja, ao redor da habilidade. E ele joga os inimigos pro alto. Parte importante, tá? Ele restaura 6% da habilidade de ultimate dele, beleza? Da energia ali da habilidade de ultimate dele quando ele acerta os alvos, fechou? Bom, basicamente, isso aqui também você pode aumentar o nível, conforme aumenta o nível da habilidade, né, do talento lá. Isso aqui aumenta a quantidade que recupera de energia e isso é muito importante. Então, se você conseguir chegar nesse talento aqui no 5, você vai recuperar 10% de energia quando ele usar essa habilidade em alguém, beleza? Então isso é bem forte porque ele precisa das ultimates dele. E agora você vai entender por que ele precisa das ultimates dele, tá? O ultimate dele é o Oroshinagi. Então, galera, o Kyo, ele vai utilizar aquele movimento que ele usa no The King of Fighters, né? Seria esse movimento aqui, ó. Que ele joga as chamas e joga os caras pro alto, né? Os inimigos pro alto. Bom, basicamente isso, ele causa 400% do ataque 3 vezes, ele joga os inimigos pro alto e ganha um rage. Essa parte é importante. A parte do rage é uma mecânica que ele tem que você precisa meio que se acostumar com ela. Por quê? Quando ele ulta, ele ganha um rage, tá? Com 3 usos, ele vai melhorar essa habilidade de ultimate dele. Então ele vai summonar, ele vai invocar vários pilares ali de fogo e vai atacar vários inimigos, tá? E isso aí dá 900% de ataque e joga os inimigos pro alto. Então essa parte, né, depois do terceiro uso da ultimate dele, porque assim, ó, você usa a ultimate pela terceira vez, pega o terceiro rage e já ativa essa habilidade. Então o cara vai tomar 400% da ultimate mais 900% dessa habilidade. É muito forte, é muito dano. Só que, cara, você tem que lutar 3 vezes na mesma batalha, não é fácil, né? Normalmente a batalha acaba antes, tá? Bom, primeira passiva. Então, toda vez que o Kyo usa a ultimate dele, todos os membros do time ganham um buff chamado Fire Blast, tá? Esse buff, ele aumenta o ataque e o dano de fogo em 15%, beleza? Então, ataque e dano de fogo, 15%. Então, se você tem um DPS de fogo no seu time, ele vai se beneficiar muito disso aqui, tá? Para cada porcento que o Kyo tiver de dano a curta distância, né, que é o melee damage,
o buff ganha mais 1% de dano adicional, no caso do dano de fogo, beleza? Segunda passiva, toda vez que o personagem no time atacar um inimigo que está com chama, com queimação, lembra que as armas de fogo, elas deixam o inimigo queimando? Quando os aliados atacam um inimigo queimando, o Kusanagi, né, o Kyo, ele vai restaurar parte da habilidade de ultimate dele, da energia para ultimate dele, né? Então isso também é importante porque ele precisa ultar quantas vezes mais, né? Precisa ultar pelo menos 3 vezes aí para causar uma quantidade massiva de dano. Fechou? E ele é um personagem que, apesar de ser um suporte, ele vai buildar melee damage, né? Ele vai buildar dano a curta distância. Então, apesar de ser um suporte, ele é um personagem que causa bastante dano. Fechou? Bom, vamos ver os outros talentos dele lá. O segundo talento dele, que é o combate proficiência, depois que ele usa uma habilidade, ele causa 4% de dano nos inimigos próximos por 12 segundos, tá? E isso aqui estaca até 3 vezes, beleza? O efeito ele pode ser passado de um personagem para outro. Então, ele pode utilizar a habilidade e trocar de personagem, e esse novo personagem vai causar esse dano em inimigos próximos. Tranquilo? Bom, próxima habilidade dele, né? O próximo talento dele também é bem forte. É o Kusanagi Flames. E, rapaziada, o dano da ultimate dele, ele aumenta 25% para cada uso, até 3 usos. Isso é muito forte porque a ultimate ela causa bastante dano, né? E aí você tem uma melhora no Fire Blast. Lembra lá do Fire Blast que eu falei? Então, o Fire Blast ele passa a aumentar, né, o dano de fogo ali em 2% para cada 5% de dano melee que o Kyo tem. Fechou? Então essas são as habilidades dele. Daqui a pouco eu mostro para vocês na gameplay. Uma coisa interessante sobre o Kyo, rapaziada, é a arma. Por se tratar de um personagem Spec Ops, ele tem opções. Bom, a melhor opção para o Kyo seria uma Shotgun, tá? Uma calibre 12. Seria a melhor opção possível. No entanto, vamos lembrar que o Kyo, ele buffa o ataque e o dano de fogo de um personagem da equipe, né? Então, você não quer ter 2 armas de fogo na sua equipe, tá? O ideal, então, seria a gente trocar essa arma e ter que colocar outra arma. Desculpa, gente. Então, uma opção aqui pro Kyo seria você usar uma bazuca, enfim, uma arma de wound, né, cara? Alguma arma que dê apoio para outro personagem que use uma arma de fogo. Então, personagens DPS que usam arma de fogo, que a gente pode citar aqui é a Amy, que ela tem uma arma própria, né? Não chegou no global ainda, mas ela tem uma arma própria. E o próprio Trevor. O Trevor já tá no global, então a gente pode citar ele, né? Trevor com uma arma de fogo, ele se aproveitaria muito do buff do Kyo, né? Ele causaria mais dano de fogo, ele teria mais ataque e teria um dano ainda mais explosivo. Então se você coloca o Trevor com uma arma de fogo e o Kyo com uma arma de wound, né? Com uma arma de... Não é fraqueza, rapaziada. Qual que é o nome que tá no português que eu esqueci? É o do coraçãozinho partido. Eu esqueci o nome agora, tá? Mas vocês entenderam, né? Então você coloca uma arma de wound nele, ele seria bem forte junto de um Trevor, por exemplo, tá? Agora, rapaziada, sobre cores. Os cores, eles são cores de suporte normal, tá? São os mesmos cores que a gente usa com os suportes que a gente tem lá no jogo. Então vamos lá, rapidinho. Só para mostrar para vocês, rapidão. Então seriam os cores padrãozinhos, tá? Esse core... Cara, eu não vou lembrar os nomes em português. Mas esse core aqui, né? O core destruidor aqui. Peraí. Cadê? E o Operação Conjunta 1 também seria um core bom para ele, porque aumenta o dano da arma dos aliados, né? Isso aqui também ajuda. E galera, quando chegar a Season 2, nós teremos novos cores, tá? E os novos cores da Season 2 são bastante fortes. Então, por exemplo, esse Match Core aqui, 2 peças dele dá penetração para todos os personagens do nosso time, em 9%, tá? Um outro exemplo aqui, deixa eu ver se é esse aqui. É esse não, peraí. Outro exemplo aqui seria o Berua, né? 2 peças do Berua dá 12,5% de ataque para o time todo. Então assim, rapaziada, são cores bem fortes, tá?
O Meiruse também é um core forte, cara. Aumenta o dano de arma, né? Com 4 peças em 24%. E aí você consegue usar ele com operação conjunta 1, 2 peças operação conjunta 1, né? Você tem um core aqui que aumenta o crítico, cadê? Esse aqui é pra... Enfim, tem muitos cores interessantes aqui que vão estar chegando na Season 2, que serão opções viáveis também. Mas os cores que nós já temos de suporte também funcionam muito bem nele, beleza? Bom, fechamos core, fechamos arma, fechamos as habilidades do personagem. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, vou entrar no global só pra fazer o teste. Vou tentar explicar rápido, rapaziada, e vou tentar usar as três ultimates, mas sabem que é difícil, porque as três ultimates levam tempo, né? E nem sempre você vai ter o tempo de fazer isso na partida, tá? Então já vou começando a lutar aqui pra poder... Ó, primeira habilidade, segunda, a terceira, ó. Viram? A terceira habilidade, como eu já disse, depende de talento, tá? Mas você tem que ficar usando a terceira habilidade pra poder recuperar... Opa, opa, corre, corre, corre! Isso. Pra poder recuperar a energia, tá? Da ultimate. Então, 1, 2... Ultei. Beleza, rapaziada. Agora eu só preciso ultar mais uma vez pra mostrar a vocês, né? Não sei se vai dar tempo, cara. Vou tentar. Ver se vai dar tempo. É, rapaziada, acho que não vai dar tempo de dar a terceira ult não, tá? Terceira e a ult. Ai, caramba, hein? Vou tentar de novo, tá? Mais uma vez. Desculpa se o vídeo ficar grande aí. Eu vou tentar de novo aqui pra fazer pra fazer pra vocês verem, tá? Então já vou matar esses caras aqui. Esses aqui eu já vou juntar, né? Energia. Então, terceiro, lembrando, essa subida aí depende de talento, tá? Beleza. Já vou acumular mais energia aqui. Ó, já estamos quase na segunda ultimate ali, tá? Segunda ultimate. Vamos usar nesses caras aqui. Galera, agora, essa seria a parte forte da ultimate dele, tá? 3 usos e aí a gente vai usar esse pilar. Entenderam? Vocês viram como matou o inimigo rápido? É isso. É assim que funciona os 3 stacks de ultimate dele. Ele pega 3 rage, né? E assim que você termina de usar a terceira ultimate dele, ele consegue usar aquela habilidade lá dos pilares de fogo, né? Que ele ativa aqueles pilares de fogo lá, tá? No entanto, é que nem eu falei, você usar isso aqui numa luta, né? É difícil, cara. É difícil você conseguir ultar 3 vezes numa luta. Não dá pra você ficar segurando, igual eu fiquei segurando ali, pra não matar os inimigos, né? E PVP, mais difícil ainda. Você teria que conseguir utilizar ele 3 vezes, é complicado. Bom, sobre o personagem. É um personagem que ele não é utilizado no CIA, tá? Ninguém usa kill aqui. No entanto, esse jogo, ele meio que te dá a oportunidade de usar o personagem que você quiser, cara. Então, assim, se você quiser usar Tarma, você usa. Se você quiser usar Grukang, eu tava usando Grukang até esses dias atrás, você usa. Se você quiser usar Marco Rossi, até hoje você usa. Marco Rossi é um personagem que funciona muito bem. Tem uma galeraça que usa Erika Samoto no PVP, no RTA, no tempo real. Galera, os personagens, tem gente usando Eva ainda, os personagens desse jogo, né, Haran, a Nadia, cara, os personagens são muito utilizáveis. Então não é porque ninguém usa que você não possa usar, tá? O jogo, ele te dá essa liberdade de você conseguir usar os personagens, mesmo que eles não estejam no meta, e você conseguir fazer eles funcionarem muito bem, beleza? E esse é um caso do Kyo. Então se você quiser usar o Kyo no global, é de boa, pode usar o Kyo no global. Saiba que ninguém usa, mas tem como você usar e se divertir. Enfim, não é como se fosse um personagem muito fraco, nem nada disso, tá? É só que, enfim, tem opções melhores. No entanto, como eu disse, se você quiser jogar com ele, tá de boa, pode jogar com ele. Fechou? Rapaziada, mas é isso. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Espero que tenha ficado claro como é o funcionamento do personagem. Ah, e sobre arma exclusiva dele, né? O equipamento exclusivo, eu não tenho o equipamento exclusivo dele. Mas ele tem 2 equipamentos exclusivos. Um
melhora a eficiência do uso de energia dele para Ultimate, né? Acelera o uso de Ultimate para ele. E o segundo aumenta, não lembro se é o ataque, mas buffa outros personagens de The King of Fighters que tiverem na equipe. Só que esse segundo, né, não tem outros personagens de The King of Fighters ainda, né? Só tem na China, aqui não chegou ainda. Então talvez quando chegar, ele funcione bem com esse equipamento exclusivo dele, mas no momento nós não temos outros personagens de The King of Fighters para poder usar esse equipamento exclusivo dele. Só o outro, né, que melhora a eficiência da Ultimate. Fechou? Rapaziada, mais é isso. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Como sempre, meu muito obrigado. Tenha um bom dia. Valeu!